Olá pessoalzinho, tudo bem? Mais uma vez aqui no meu canal Física, Ciências e Tecnologias Associadas para nós darmos prosseguimento ao estudo de física, tá bom? Vamos continuar com o tema gráficos do MRU, Movimento Retilíneo Uniforme. Continuando aí com os exercícios. Então o nosso primeiro exercício aqui diz que tem uma pequena esfera e essa pequena esfera desliza sobre um trilho retilíneo. E o gráfico de sua velocidade está apresentado aí na figura abaixo. Daqui a pouquinho ele vai aparecer para vocês. Uma informação é que a esfera passa pela posição 30 metros no instante t igual a 3 segundos. E o exercício pede para que nós determinemos o deslocamento dessa esfera entre os instantes t igual a 3 e 8 segundos. Também a sua posição no instante 8 segundos, tá bom? Depois ele pede para nós calcularmos a posição que a esfera passou no instante t igual a 0. Aqui cabe um adendo. Nós vamos adotar esse instante t igual a 0 como a origem dos tempos, já que o exercício não disse nada sobre a origem dos tempos, tá bom? Portanto, aqui será o nosso F0 que nós vamos calcular essa posição F0, tá bom? Vamos lá então calcular o deslocamento entre o instante t e o instante t igual a 3 segundos e o t igual a 8 segundos. Temos aqui aparecendo o gráfico no quadrinho amarelo. Velocidade em metros por segundo e tempo em segundos. Temos aí então na linha vermelha a nossa velocidade 8 metros por segundo. Note que é uma reta paralela ao eixo dos tempos. No MRU a velocidade não muda, é constante, tá bom? Então aqui para resolver aqui, pessoal, note uns instantes t igual a 3 e 8 segundos no gráfico, bem como aparecerá aí o retângulo sob o gráfico entre esses dois instantes, tá bom? Então nós temos aqui o instante 3 segundos, o instante 8 segundos e aparecendo aí esse retângulo, tá bom? Abaixo do gráfico entre os instantes t igual a 3 e 8 segundos. Pessoal, na aula anterior, a aula 1 sobre os gráficos do MRU, nós vemos o seguinte, que a área sob o gráfico entre esses dois instantes, quaisquer, nos fornece o deslocamento ΔS. Quem deu aula, dá uma olhadinha lá na aula de novo, tá bom? Tá aí na playlist sobre o MRU, beleza? Vamos lá então. Temos aqui nossos dois parâmetros para calcularmos esse deslocamento. A base, que é o ΔT, tá? Que é 8 menos 3, será 5 segundos, tá bom? E a altura, que é a nossa velocidade, 8 menos 0, né? A área de um retângulo é base vezes altura. Então, nosso ΔF fica aí, base vezes altura, tá bom? Ou altura vezes base, tá? Altura V, base ΔT. Nós temos então que o ΔF é 8 vezes 5, o ΔF dá 40 metros. Quer dizer, entre o instante 3 e 8 segundos, a nossa esferinha andou 40 metros, ela se deslocou 40 metros, tá bom, galerinha? Mas o exercício diz que no instante 3 igual a 3 segundos, a esfera ela se encontrava na posição 30 metros. E a partir desse instante, ela andou 40 metros. Então, no instante 8 segundos, ela estará onde? 30 mais 40 dá 70, né? Vamos calcular assim, ó. ΔF igual a F menos F0, tá bom? Então a posição é F0 mais ΔF. Nós temos que F igual a 30 mais 40, o F igual a 70 metros. Então no instante t igual a 8 segundos, ela estará na posição 70 metros. Tudo bem, pessoal? Vamos calcular agora em qual posição a esfera passou
no instante t igual a zero. Vamos considerar esse t aqui igual a zero como origem dos tempos e vamos calcular então o S0. Para isso nós temos que o quê? Montar a função horária. Então, no instante t igual a 3 segundos, a esfera estava na posição 30 metros. Vamos montar a função horária e substituir esse instante nela, tá bom? Então nós temos S igual a 0 mais VT, que é a função horária do movimento retilíneo. O F é 30 e o T é 3. A velocidade a gente já sabe que é 8. Tudo bem? Então nós temos aqui 30 igual a F0 mais 24. Tudo bem? O F0 fica 30 menos 24. Nós temos que o F0 é 6 metros. Então no instante t igual a 0 segundos, ele passa pela posição 6 metros. Essa posição vai ser a nossa posição inicial para montarmos essa função horária aqui. No item extra que eu coloquei aqui, pessoal. Vamos montar o gráfico. Vamos plotar o gráfico dessa esferinha aí. Para isso nós precisamos da função horária. Que é o quê? S igual a S0 mais VT vai dar S igual a 6 mais 8 vezes T. Então o gráfico está aparecendo aí em branco os eixos coordenados, F em metro, tempo em segundos. Como a velocidade ela é positiva, tá bom? O gráfico é crescente, o movimento é progressivo, lembram-se? Então no instante t igual a 0, a nossa esfera estava na posição inicial, 6 metros que nós estamos admitindo. No instante 3 segundos, o próprio exercício fala que a esfera estava na posição 30 metros. Tá bom? E no instante 8 segundos, nós acabamos de calcular, a esfera estava na posição de 70 metros. Tudo bem, galerinha? Se vocês não estiverem entendendo, podem perguntar. Comentem aí na área de comentários, tá bom? Façam perguntas e deem sugestões para eu criar conteúdo aqui para o canal. Eu vou tentar responder todos, valeu? Vamos então para o nosso próximo exercício. Tem aqui, exercício 2, diz que um móvel aí, ele está se movimentando ao longo de uma trajetória retilínea e o gráfico dos seus espaços é mostrado abaixo. Daqui a pouquinho ele vai aparecer também. Pede para que nós determinemos aí o espaço inicial do móvel, no item A. No item B, a velocidade do móvel. No item C, a função horária do móvel. No item D, o instante em que o móvel passa pela posição 40 metros. Vamos lá então. No quadrinho em rosa aqui vai aparecer o nosso gráfico aí dos espaços. F em metros, tempo em segundos e a velocidade aqui em amarelo, tá bom? No instante t igual a 0, o móvel passou pela posição 15 metros. Então o espaço inicial aqui já está respondido, é só olhar no gráfico, tá bom? Na posição 25 metros, o móvel passou aí nos 2 segundos. Ele passou pela posição 35 metros no instante 4 segundos, tá bom? Então, a velocidade desse móvel, tá bom? Vamos notar aí, pessoal, o triângulo retângulo aparecendo aí no nosso gráfico, aqui. Eu poderia escolher quaisquer dois instantes. Eu escolhi 2 e 4. Poderia ser 0 e 2, 0 e 4 também, tá bom? Então, mas para facilitar, vamos pegar 2 e 4. Olha aqui, aparecendo esse ângulo θ aí. Nas aulas anteriores aí, eu sugiro novamente que vocês veem
tá? Nós vemos que a velocidade, tá? Nós temos aí uma base igual a ΔT. ΔT é 4 menos 2. ΔT 2 segundos. E nós temos aí uma altura igual a ΔF, que é 35 menos 20, 10 metros. E agora sim, na aula anterior nós vimos que a velocidade nesse movimento, nesse gráfico, é a tangente desse ângulo θ. É cateto oposto sobre cateto adjacente, tá bom? Que é o ΔF sobre ΔT. Tudo bem? Então, a velocidade vai ficar assim, ó. ΔF sobre ΔT. V é igual a 10 sobre 2. 10 sobre 2. E, finalmente, nós temos a nossa velocidade igual a 5 metros por segundo. Tá bom? Vamos lá, agora a função horária. Para sabermos a função horária, pessoal, nós precisamos de dois parâmetros, tá bom? Nós precisamos do F0 e da velocidade. Esses dois parâmetros nós já temos, tá? O F0 aqui é 15 e a velocidade nós acabamos de calcular, que é 5 metros por segundo. Então nossa função horária fica F igual a 15 mais 5t, tá bom? O item D pede o instante em que o móvel passa pela posição 40 metros. Para nós sabermos isso, pessoal, esse instante, basta que nós peguemos na função horária, no lugar do F, a gente coloque 40 e resolvemos para t. Tudo bem? Vamos colocar então a posição de 40 metros no lugar do F aqui. E vamos resolver. Fica 40 igual a 15 mais 5t. Continuando, fica 40, passando o 15 para o primeiro membro, né? 40 menos 15 igual a 5t. Então nós temos 25 igual a 5t. 5t, escrevendo ao contrário, né? Se isso aqui é igual a isso é igual a isso. Eu posso escrever ao contrário. Tá bom? 5t é 25. T vai ficar 25 sobre 5 e finalmente t igual a 5 segundos. Esse é o instante em que o móvel passa pela posição 40 metros. Novamente eu peço para vocês comentarem aí na área de comentários se não estiverem entendendo, tá bom? Vamos para o nosso último exercício aqui. Tá bom? Diz aí que o gráfico dos espaços de um móvel numa trajetória retilínea é mostrado a seguir. E pede para que nós determinemos sua velocidade, sabendo que entre os instantes t igual a 3 e 6 segundos, o móvel percorre 60 metros. Tá bom? Item B, o espaço inicial do móvel, bem como sua função horária dos espaços. Tá bom? O item C, o instante em que o móvel passa pela origem dos espaços. Origem dos espaços, gente, é F igual a 0. Vamos lembrar disso. Então aí no quadrinho está aparecendo aí o gráfico aí dos espaços. F em metros, tempo em segundos. No instante t igual a 0, o móvel se encontrava na posição 140 metros. E agora aí está aparecendo a reta da velocidade. Então aí, ó, o espaço inicial no item B já está respondido. É 140 metros. Note que essa velocidade ela é decrescente, ela é negativa. Tá bom? O que acontece, pessoal? Esse movimento vai ser retrógrado, não é mesmo? Note o triângulo retângulo aparecendo aí, pessoal. Aqui nós temos um truque. Lembram que a velocidade, o que ela é? Ela é a tangente desse ângulo. Então, ó, 3 segundos aparecendo aí. E um instante 6 segundos. E o exercício diz que entre esses dois instantes o móvel percorre 60 metros. O deslocamento dele é 60 metros. Que está aparecendo aí.
Note que o módulo do ΔF é 60 metros. Porque, na verdade, o deslocamento foi menos 60. Ele caminhou contra a orientação positiva da trajetória. Não é mesmo? Lembram-se lá nas aulinhas de velocidade escalar e média? Se vocês perderam, assistam lá. Tá bom? Pessoal, o nosso ΔT aqui é igual a 3 segundos, né? Notem essa reta em vermelho aparecendo. E esse ângulo aí, o θ. Nós vimos que a velocidade é tangente de θ. Mas qual é esse ângulo? Nós não sabemos, tá bom? Fica complicado, porque esse ângulo aqui, gente, ele é maior do que 90 graus. A tangente desse ângulo é negativa. Tá? Ela é maior, esse ângulo é maior do que 90 graus e menor do que 180. Portanto, está no segundo quadrante. Quem já estudou trigonometria aí na circunferência sabe que a tangente desse ângulo é negativa. Nós não sabemos esse ângulo, mas nós podemos pegar esse ângulo aqui de dentro, o beta. Tá bom? Esse ângulo aqui, pessoal, nós vamos pegar o seguinte. A velocidade vai ser menos a tangente desse ângulo, tá bom? Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então nós vamos ficar com menos o ΔF dividido pelo ΔT. Então vai ficar a velocidade menos 60 sobre 3 menos 20 metros por segundo, tudo bem? Que confirma que o movimento é retrógrado, tá bom? O espaço inicial nós já sabemos, né? Está aqui no gráfico. Basta olhar para o gráfico e pegar o espaço inicial. Tá bom, pessoal? Então, olha só. Para montarmos aí, ele pede também a função horária aqui no item B, né? A função horária, pessoal, nós precisamos aí daqueles dois parâmetros, né? O espaço inicial e sua velocidade. E nós já sabemos esses dois parâmetros, tá bom? Então, a função horária desse nosso móvel ficará da seguinte maneira. S igual a F0 mais V vezes T. S igual a 140 menos 20T. Tudo bem? Essa é a função horária do nosso móvel. No item C, ele pede um instante que o móvel passa pela origem dos espaços. Origem dos espaços, pessoal, significa espaço igual a zero. Então basta nós pegarmos o espaço igual a zero e substituirmos aqui, ó, na função horária no S, tá bom? E resolvermos a equação para T. Tudo bem? Então está aqui aparecendo o texto. Nós temos aí então S igual a 140 menos 20T, que é a função horária. No lugar do S vamos colocar 0, fica 0 igual a 140 menos 20T, menos 20T para o primeiro membro, nós temos 20T igual a 140, e finalmente nós temos aqui T igual a 140 sobre 20, que vai nos fornecer um instante de T igual a 7 segundos. Quer dizer, no instante T igual a 7 segundos, ele apareceu aqui, ele passou pela origem do espaço. Tá bom, pessoalzinho? Galerinha, antes de encerrar essa aula, pessoal, poxa, um conteúdo desse aqui dá um trabalho danado. Essa aqui é a quinta vez que eu gravei essa aula, tá bom? Eu sempre notava algumas coisas assim erradas, fui corrigindo. Depois a gente tem que editar o vídeo, sabe? E dar um trabalho danado. Então vou pedir só 3 coisas para vocês. É de graça, não custa nada, tá bom? Vou pedir para vocês se inscreverem no canal. Vou pedir para vocês acionarem o sininho para vocês receberem todas as notificações de quando eu colocar conteúdo novo aqui no canal, tá bom? E para vocês curtirem aí esse vídeo, tá bom? Dessa forma, gente, o YouTube entende que o conteúdo é relevante, que o conteúdo é bom, sei lá, e propaga, entrega esse conteúdo para mais usuários da plataforma
que ainda não estejam inscritos no canal, tá bom? Isso me ajuda muito, gente. E se vocês quiserem, comentem na área de comentários e compartilhem esse vídeo aí com seus amigos e amigas. Posso contar com vocês, galerinha? Eu sei que eu posso. Então, ó, um joinha grandão, um joinha gigante para vocês. Muito obrigado por assistirem até aqui o vídeo e até a próxima aula. Valeu, galera!